Querido em Cristo, o que é que você acha do politicamente correto? Qual é a sua postura diante dessa ideologia que está tão nociva à fé cristã, tão prejudicial às relações sociais? Alguns acham que o politicamente correto faz parte do pacote marxismo, né, dessa conspiração marxista, e que tem as suas origens nos escritos de Antônio Gramsci, que é um doutrinador marxista. Outros acham que o politicamente correto tem as suas origens nas experiências humanas. O fato é que o politicamente correto ele está em todos os segmentos da sociedade. O politicamente correto é uma forma de desconstrução e de desintegração de valores cristãos. Valores que norteiam as famílias, que norteiam a vida cristã, valores normativos. E o politicamente correto é uma arma usada, né, pela ideologia de gênero e pelo LGBT. Aí a ideologia de gênero se consolida dia a dia. O LGBT se torna cada vez mais numeroso, ganhando credibilidade, ganhando notoriedade. E já existem até leis que protegem, né, o LGBT. Até leis. E você observa que o politicamente correto é uma arma usada na mão desse pessoal. E o politicamente correto fere o Estado democrático de direito. Por que assim? Porque você tem os seus direitos assegurados pela Constituição. Eles são invioláveis. O direito de pensar, o direito de raciocinar, de protestar, de reivindicar, de criticar. Mas os seus direitos foram criminalizados. O direito de você protestar contra uma postura de um transgênero, de um transexual, de um bissexual, esse direito já foi tirado de você, porque tornou-se crime. Se você fizer uma crítica contra um casamento homoafetivo, homossexual, você é processado por homofobia. Entendeu? É preciso que haja uma compreensão de que criticar não é depreciar, não é denigrir, não é discriminar, não é difamar. O preconceito ele não é a crítica não é preconceituosa, é pós-conceituosa. Mas você observa que o politicamente correto ele criminalizou os seus direitos. E o politicamente correto tenta neutralizar o discurso religioso. Tenta coibir a pregação do evangelho, amedrontar os pregadores. E você observa-se que a pregação do evangelho, irmão, nem sempre ela agrada a maioria. Porque a mensagem do evangelho, ela às vezes ela confronta, ela contrasta. Ela leva o pecador a refletir sobre o seu estado de pecaminosidade. E o pregador do evangelho nem sempre ele pode usar uma linguagem eufêmica, branda, de suavização. Às vezes ele tem que usar uma linguagem pesada. E para pregar o evangelho em seu conteúdo, em sua essência, você às vezes precisa abrir mão do politicamente correto e passar a ser politicamente incorreto. Mas aí você vai estar desagradando muitos, mas você vai estar sendo fiel à palavra. Você vai estar sendo um pregador autêntico e, sobretudo, sendo coerente com a sua consciência. Entendeu? Você ir a um transgênero, a um transexual, a um bissexual e falar de Cristo, hoje virou crime. Né? Virou crime. Então, na realidade, o politicamente correto tenta homogeneizar os pensamentos, as ideias, para que haja uma uniformidade, para uniformizar o comportamento das pessoas. Mas, queridos, veja o que Paulo disse aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim: do céu manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e perversão sexual dos homens,
Noutra tradução, ele fala de depravação. Me parece que naquela King James, ou na ARA, ou é na NVI, que ele chama de torpeza sexual. Ele disse que os homens deixaram o uso natural do sexo com mulheres e passaram a usar o sexo de uso antinatural, cometendo assim torpeza, depravação. E esse comportamento tem suscitado a ira em Deus, porque Deus é pessoalidade e como tal ele tem sentimento de ódio, de ira. Aí Paulo diz que Deus manifesta a sua ira contra toda a depravação sexual dos homens. Você observa que Paulo aqui estava diante de uma situação repugnante aos olhos de Deus. Aí ele denuncia aqui este pecado. Você percebe que a gente vive dias semelhantes aos dias de Paulo. Um dos objetivos do politicamente correto, irmão, eu diria que é proteger esses grupos ideológicos, proteger o LGBT, proteger a ideologia de gênero, proteger pessoas ligadas a esses grupos, para evitar que sejam discriminadas e até marginalizadas, excluídas da sociedade. Aí o politicamente correto criou-se uma cultura, que é a cultura da vitimização. Como assim vitimização? Os conservadores, os religiosos, os protestantes, eles se tornaram os criminosos, os opressores. E as pessoas ligadas a esses grupos, o transgênero, o transexual, o bissexual, tornaram-se as vítimas, os oprimidos. Então veja aí uma inversão de valores. Entendeu? Uma inversão. Os valores cristãos, que são norteadores, eles estão morrendo, emergindo. E esses outros valores, entre aspas, eles estão emergindo de uma contemporaneidade sem Cristo. Eu diria que um outro objetivo do politicamente correto é desintegrar, desconstruir as instituições criadas por Deus. E uma delas é a família. Porque a família é célula-mãe da sociedade. Por trás do LGBT, da ideologia de gênero, existe um sistema que a Bíblia chama de sistema iníquo que rege o mundo. Aí João disse: filhinho, não ameis este mundo, não ameis este sistema iníquo. Paulo disse que é preciso transformar este mundo, este sistema, pela renovação da mente. A Bíblia diz que o Deus deste século transformou ou cegou o entendimento das pessoas para que não vejam resplandecer a luz do Evangelho. Então o mundo está cego, o mundo anda na escuridão, o mundo destituído de Deus não consegue ver, resplandecer a luz do Evangelho na vida das pessoas. Aí Paulo disse que existe um projeto de Deus, que é Cristo em nós. Cristo em nós. Então, queridos, você observa que uma das instituições que Deus criou é a família, né? A família reflete a glória de Deus, porque na família cumpre-se alguns propósitos de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem sexualmente forte e fecundo, para que a espécie crescesse, procriasse e perpetuasse. Então, visando a procriação e a perpetuação da espécie, Deus fez o homem fecundo e sexualmente forte. Mas a Bíblia deixa bem claro que macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Isso quer dizer que o homem, ele é diferente da mulher, geneticamente diferente, biologicamente, fisiologicamente.
bioquimicamente diferente. E o casamento que Deus abençoou foi o casamento de homem e mulher, o casamento heterossexual, heteroafetivo. A ideologia de gênero tenta deturpar essa criação com o casamento homossexual, o casamento homoafetivo. A ideologia de gênero tenta substituir o sexo pelo gênero. A ideologia de gênero diz que o gênero não é uma determinação genética, não é uma determinação dos cromossomos. O gênero é uma imposição da cultura, é uma construção social. Não se pode mais chamar uma criança de homem ou mulher. É criança, mas o sexo, o seu gênero, ela que vai decidir se vai ser homem ou se vai ser mulher. É uma perversão sem precedente. É o que Paulo chama aqui de torpeza sexual. Entendeu, querido? De torpeza sexual. Então, a família é uma das bases que sustenta o mundo ocidental. A civilização europeia. Por isso é que este sistema ataca as bases da civilização ocidental. E são 3 bases. É o direito romano, né? É a filosofia grega, com foco no pensamento de Platão e de Aristóteles, e a moral judaico-cristã. E a moral judaico-cristã já fala judaico-cristã, é tudo aquilo que foi adquirido pelo judaísmo e cristianismo. São os princípios e valores éticos e morais adquiridos pelo judaísmo e pelo cristianismo, mas que foi herdado pela civilização ocidental. Aí envolve a família, né? O valor da família, o valor da criação de filhos, o valor da liderança do homem, o valor da submissão da mulher, o valor da fidelidade, né? O valor do respeito de filho aos pais. Então, o sistema iníquo que rege o mundo tenta inverter essa realidade. Esses valores estão emergindo. Se este sistema iníquo conseguir desconstruir as bases de sustentabilidade do mundo ocidental, ele cai. E você observa, querido, que você está imbuído de unção, imbuído de responsabilidade e incumbido de pregar o Evangelho. Entendeu? Este sistema iníquo não pode neutralizar a ação do Evangelho, não pode impedir os pregadores de pregarem. Porque o politicamente correto tenta neutralizar o Evangelho. Mas Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para a regeneração de todo aquele que crê. Entendeu? Alguém disse que não existe um ex-gay. Eu não concordo com essa expressão. É até um tanto que preconceituosa. Tratando de evangelho, sim. O evangelho transforma. O evangelho regenera. O evangelho purifica. O evangelho ressocializa a pessoa. Então você tem essa incumbência de pregar. Sabe o que Paulo diz? Que o maior projeto de Deus é Cristo em nós. Cristo em nós. E cada vez que alguém se converte a Cristo, esse sistema iníquo que rege, que domina, que escraviza as pessoas, ele se desestabiliza. Então você não pode deixar de falar de Jesus. Você foi ungido por Deus. Você foi capacitado por Deus para isso. Cristo em nós, esperança da glória. Nós sabemos que Deus tem manifestado a sua ira contra toda perversão sexual. Está no texto aqui de Romanos. Está aqui, Paulo é bem enfático quando ele diz aqui, que contra toda torpeza,
contra toda imoralidade, contra toda perversão, Deus tem se irado, tem se indignado, e a sua ira tem sido manifesta dos céus.